vocês sabem, Jair Messias Bolsonaro convocou, junto com Silas Malafaia, um ato hoje para a Avenida Paulista no meio da tarde. Desde as 9 da manhã, a Avenida Paulista já começou a ter ali a presença de apoiadores do ex-presidente, alguns já defendendo, inclusive, ali as mesmas narrativas falsas sobre o resultado das eleições, sobre urna eletrônica, sobre o ministro Alexandre de Moraes e sobre o STF. E isso é um grande motivo, inclusive, para mandar o seu Jair Messias Bolsonaro para a prisão por conta dos condicionantes que estão presentes no CPP, o Código de Processo Penal, no artigo 312. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu já adianto para vocês, como eu venho dizendo há alguns dias, que esta manifestação terá mais pessoas do que as anteriores convocadas sem a presença do Bolsonaro, por motivos óbvios, né? Ele vai estar presente e também teve uma comoção nacional e internacional para que figuras ligadas à extrema-direita viessem para o Brasil, como tem o caso, inclusive, de um influenciador de Portugal, como tem o caso de alguns governadores, deputados estaduais, vereadores que foram para São Paulo participar desse ato, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente, e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Todo mundo sabe que o Bolsonaro convocou um ato para a Avenida Paulista na data de hoje, no meio da tarde, junto com o pastor Silas Malafaia. Até o momento, o valor desse evento ficaria ali em torno de 100 mil reais. Eu acredito que seja muito maior do que isso, porque muitos indivíduos que virão para São Paulo foram bancados por pessoas ligadas ao bolsonarismo. Pode ser o próprio Silas Malafaia, supostamente, pode ser empresários ali que estão sendo apontados como financiadores do golpe, naquele material coletado pela Polícia Federal que estava presente no telefone do Mauro César Cid, ou pode ser, inclusive, os próprios parlamentares que se organizaram para bancar a ida de alguns colegas para a capital paulista. O grande problema que muitos indivíduos não conseguem entender, ou fazem de conta que não entendem, é que as falas do Jair Messias Bolsonaro, além de serem facilmente enquadradas ali como falas de ameaça ao Estado Democrático de Direito e à democracia brasileira, desde as 8, 9 da manhã, quando se começou a chegar na Avenida Paulista, os bolsonaristas já começaram a trazer mensagens de ordem, atacando de novo o STF, atacando o ministro Alexandre de Moraes, atacando o resultado das eleições e, mais uma vez, ultrapassando o limite do que estabelece a lei. Na semana retrasada e na semana passada, eu deixei claro para vocês que este ato que acontecerá hoje na Avenida Paulista iria reunir mais pessoas do que os atos anteriores, por vários motivos. O principal, o Jair Messias Bolsonaro, nesse caso, estaria presente no ato. Então isso já traria muito mais pessoas do que em eventos anteriores. E o segundo, existia uma comoção de parlamentares federais, parlamentares estaduais, parlamentares municipais para mobilizarem essa manifestação, esse ato para a capital de São Paulo. Então quem vai estar presente hoje nesse ato na Avenida Paulista não é só gente que mora em São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Minas Gerais, tem assessor de parlamentar estadual, assessor de vereador lá no município de São Paulo e em outras cidades do estado. Aqui em Sergipe, por exemplo, eu encontrei na última sexta-feira, eu estava indo para o Rio de Janeiro e encontrei no aeroporto um deputado estadual indo para São Paulo, que provavelmente irá participar desse ato golpista também na Avenida Paulista, e tudo isso depois contra o próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu até vou mostrar para vocês, inclusive, algumas imagens que já estão disponíveis nas redes sociais, mostrando a Avenida Paulista, entre aspas, lotada, né? Que é um material publicado lá no portal Metrópolis. Eu já adianto para vocês que não está tão cheio ainda quanto eu imaginava que estaria, mas já dá para perceber, por exemplo, que a lotação, como eu já tinha alertado, inclusive, nos vídeos anteriores, nem de longe se compara àquela que aconteceu em 2021. E detalhe, eles estão mobilizando o Brasil inteiro para que todos compareçam aqui lá em São Paulo. As imagens são do portal Metrópolis, é por isso que a gente está trazendo aqui a logomarca deles e o crédito deles. A imagem foi publicada no Instagram do Samuel, no Twitter do Samuel Puncher, e está sendo reproduzida aqui pelo Metrópolis. Mas já dá para ver, por exemplo, que lá atrás, ó, naquela parte lá atrás, não está cheio. Aqui, ó, tem espaços vazios lá atrás. Então a ideia deles, que seria de ocupar pelo menos 16 quarteirões da Avenida Paulista, não irá acontecer. Volto a dizer, será uma manifestação diferente das outras convocadas em 2023, né, que não contaram com a presença do Bolsonaro. Só em ter a presença dele, isso já vai atrair um público maior. Aqui, ó, espaços vazios aqui, ó. Não está lotado como em 2021, tá? Claro que vai ter muita gente, se você for comparar, como eu já disse, isto aqui com
as manifestações do ano passado, né, que não contaram com a presença do Bolsonaro, inclusive, mas não será algo como a gente viu em 2021. Isso aqui mostra, inclusive, o próprio enfraquecimento do Bolsonaro, que mesmo concentrando os atos todos em São Paulo, que ele pediu para que todo mundo se concentrasse em São Paulo, com a presença de parlamentares municipais, né, da Câmara de Vereadores de São Paulo, parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, parlamentares do Congresso Nacional, né, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, parlamentares de outros estados brasileiros, como aqui do estado de Sergipe, eles não vão conseguir lotar a Avenida Paulista, como eles fizeram, por exemplo, em 2021, naquele momento que o Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e disse que a partir daquele momento ele não acataria mais as ordens emanadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí eu quero trazer um ponto importante também que estabelece aqui o Código Penal, no seu artigo 312, o Código de Processo Penal, para ser bem exato, que fala aqui sobre as condicionantes para que a prisão preventiva de alguém seja decretada. Neste momento, o Bolsonaro ele está cumprindo ali decisões que estão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são medidas adversas à prisão, ou seja, antes do magistrado decidir pedir a prisão do indivíduo, ele pode apresentar ali medidas adversas, como é o caso aqui, por exemplo, do que estabelece o artigo 319 do Código de Processo Penal. E aqui fala sobre, por exemplo, não ter contato com outras figuras, não se ausentar do domicílio sem comunicação à justiça, não cometer algum tipo de infração legal, não ultrapassar os limites da lei. E quando a gente vê aqui no artigo 312 do Código de Processo Penal, vendo tudo isso que está acontecendo aqui, que a gente consegue pegar facilmente aqui, ó, e colocar isso aqui gabaritado, o Bolsonaro, se acontecer exatamente o que está acontecendo agora, até o curso de quando ele chegar lá na Avenida Paulista, ele será preso. Porque olha o que está dizendo aqui no artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada com a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conivência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, a gente já tem bastante provas disso, e indícios suficientes da autoria, também temos, né, segundo os materiais que a Polícia Federal tiver acesso ali, Bolsonaro teria participação direta, tanto na elaboração, a confecção, né, da minuta golpista, quanto na sua alteração, com ajustes ali, entre aspas, sugeridos por figuras ligadas às Forças Armadas Brasileiras. E indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A própria imagem, tá, que a gente tá vendo aqui na Paulista, do que tá acontecendo, aqui não tem, mas em outros lugares a gente vai encontrar aqui faixas, né, nessa imagem aqui não tem, mas no meio daqui dos manifestantes tem faixas ali pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não vão aceitar que o Bolsonaro seja preso. Isso já pode entender, se estabelecer ali como sendo critério para ter o pedido de prisão preventiva do Bolsonaro decretado. Carlito, se essa manifestação escalar, o Bolsonaro pode não ser preso por causa da manifestação, porque o povo tá na rua? Não. Isso não vai implicar em absolutamente nada a decisão da justiça em favor ou desfavor do Bolsonaro. Na verdade, o que vai se fazer é o que diz a lei. A lei, neste momento, inclusive, independente da análise da justiça, se de acordo com o interesse dos bolsonaristas ou não, a lei diz que o que ele está fazendo ultrapassa os limites estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e ele poderá ser preso. Tanto que já tem material publicado em alguns portais, eu não vou mostrar isso aqui agora, que eu devo fazer outro vídeo aqui no canal. Tem materiais publicados em outros portais aqui que já trazem informação de que o Bolsonaro estaria ali com data marcada para ser preso, né? Isso seria uma coisa bem característica do que está acontecendo. E aí você vai aqui no Twitter, você encontra várias manifestações aqui mostrando que a ideia desse ato não é uma ideia democrática como eles estão falando. Inclusive os bolsonaristas estão dizendo aqui que um influenciador português chamado Sérgio Tavares, que veio para o Brasil, ele foi parado na Polícia Federal, né, para poder se fazer a averiguação do que ele estaria ou não fazendo aqui no Brasil. Algo normal, né? Ninguém teve preconceito com ele, racismo, nada do tipo, né? Como acontece com a gente com frequência lá em Portugal. E basicamente o que a polícia fez foi averiguar o que ele teria feito, liberou ele, que é interessante. Ele disse que o Brasil vive uma ditadura, que é isso e aquilo, ele foi liberado. A polícia pegou ele por volta das 8 da manhã. Tá até o material aqui publicado no Instagram do Chico Pinheiro. Tá aqui, ó. No Instagram não, no Twitter. Ele dizendo aqui que veio participar da manifestação democrática. Não veio participar da manifestação democrática. Inclusive, esse vagabundo que tá aqui, tá? Eu vou me referir a esse senhor assim. Ele pode gerar até um problema diplomático entre Brasil e Portugal. Porque o que ele veio fazer aqui no Brasil não foi cumprir a uma agenda de defesa da democracia, não. Ele veio pro Brasil cumprir uma agenda de ataque à democracia e Estado Democrático de Direito brasileiro. E como ele está no território nacional, ele está sob a égide do que estabelece as leis brasileiras. Então, se ele ultrapassar o limite da lei, ele vai ser preso.
E aí vai vender aquela ideia internacional de que ele está sendo perseguido pela polícia brasileira, pela política brasileira. Inclusive, ele já foi solto, né? Ele ficou na averiguação no aeroporto, que é normal. Fez a averiguação, passou ali pela entrevista da polícia, que é normal, que acontece em vários países do mundo. Estados Unidos, inclusive, é o rei disso, quando o brasileiro vai pra lá, e algumas pessoas que são de países da Europa ou do Oriente Médio, e já tá solto. Inclusive, tá indo para as ruas mostrar o que é que o Brasil vem passando. E aí ele vai entender que o Brasil vem passando por uma tentativa frequente, tentativa de golpe de Estado, porque uma cambada de vagabundo, golpista, inclusive criminosos que têm mandato parlamentar, não conseguem respeitar a porcaria que eles alegam que estão defendendo, que é a liberdade. Liberdade de quê? Cometer crime? Essa vocês nunca vão ter, tá? Comenta aqui o que é que você acha que vai acontecer na Avenida Paulista. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que vocês puderem. Se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.